Caso 1, um paciente de 86 anos com insuficiência mitral degenerativa, sem gradiente, interna, com descompensação, dispneia. E aí eu já abro, né, porque essas são as informações que eu trouxe para a gente poder discutir. Paciente de 86 anos chega na emergência com insuficiência cardíaca e tem um diagnóstico de insuficiência mitral degenerativa. Quais as informações que eu preciso para definir a intervenção para esse paciente? Eu levo ele para a cirurgia? Eu compenso esse paciente primeiro? A disfunção multiorgânica é alguma coisa significativa? Eu levo ele para o CTI, trato conservadoramente porque ele já é muito velho, não merece ser operado? Essa é a primeira internação desse paciente, primeira descompensação. Queria ouvir a opinião do Luiz Antônio Campos, as suas considerações sobre quais são as informações que são importantes para esse paciente. Bom, meus caros amigos e amigas, muito bom dia a todos. Eu faço minhas as palavras dos meus antecessores que cumprimentaram e parabenizaram o Marcelo Montero e toda a sua fantástica equipe de organização e de conformação de atividades científicas desse fantástico 6º workshop de insuficiência cardíaca. O auditório está lotado. É um prazer muito grande me confraternizar, não somente do ponto de vista humano, mas científico, com todos os senhores. Esse é um caso não incomum. Um paciente não idoso, mas muito idoso, eu presumo que com uma grave insuficiência mitral, como um dos fatores, se não único, mas associado a uma síndrome de insuficiência cardíaca que faz com que ele se descompense de maneira aguda ou crônica agudizada e procure uma sala de emergência. Evidentemente, toda uma avaliação clínica, laboratorial, por imagens, os aspectos de história clínica, de fatores de risco, de comorbidades precisam ser muito bem elucidados nesse momento admissional, porque a estratificação do risco da doença, mas também da perspectiva de morbidade e de mortalidade em qualquer intervenção percutânea e cirúrgica precisam ser avaliados. Esse paciente preenche critérios para, em princípio, intervenção, sobretudo se for confirmado uma insuficiência mitral grave, primária, portanto, orgânica e degenerativa. E o tema da mesa é o MitraClip, extremamente contemporâneo, absolutamente desafiador, mas ainda repleto de pontos de interrogação. Apenas para chamar a atenção dos mais jovens, isso foi liberado nos Estados Unidos apenas em 2013. Entrou no guideline europeu e americano de 14, entrou no guideline europeu e americano de 2017 e nos Estados Unidos ainda somente no cenário da insuficiência mitral primária. Em que contexto? Nos pacientes que preencham critérios anatômicos, funcionais. A ecodopplercardiografia é uma ferramenta indispensável na avaliação desses pacientes para a tomada de decisão apropriada e se prendem ainda aos pacientes de muito alto risco cirúrgico, pacientes inoperáveis e, mesmo assim, no guideline europeu, que tende a ser mais liberal do que o americano, com grau de recomendação 2B e nível de evidência C. Nesta particularidade, mais do que qualquer outra intervenção estrutural, esse modelo de paciente precisa da organização de um Heart Team, mas não somente um Heart Team composto por um clínico, pelo intervencionista, pelo cirurgião, pelo expert em imagem, mas por quem tenha expertise nesta particularidade. Então, o Heart Team de doença orovalvar. Nesse momento, eu interrogaria todas essas premissas para a tomada de decisão. Mas, em princípio, julgo que deva ser um paciente candidato à intervenção percutânea. Me parece que ele se enquadra naquele quadro D, né, da insuficiência mitral, já muito sintomática, né? Então, eu concordo com o Alexandre. Óbvio que a gente vai precisar de toda uma organização, esse é o momento, né, do Heart Team, para poder, evidentemente, tomar conhecimento de tudo que está envolvido com isso. Primeiro, saber se efetivamente isso é uma insuficiência mitral aguda,
né? Porque pode ser, o fato dele ter 86 anos não impede que possa ser uma insuficiência mitral aguda, ainda com uma função ventricular esquerda preservada, ou se já é uma insuficiência mitral crônica, agudizada, com uma disfunção muito grave do ventrículo. Eu acho que esses fatores vão pesar na hora da definição do que a gente efetivamente vai fazer com esse paciente. Porque essas insuficiências mitrais agudas, num cenário como esse, num paciente de 86 anos, ainda poderia dar margem da gente ter algum tipo de tratamento, de reduzir, de tentar fazer com que com o tratamento clínico, né, até com um vasodilatador venoso, a gente consiga tentar diminuir o grau de insuficiência mitral e talvez dar mais chance para ele dele ter um tratamento clínico depois. O cenário do paciente com uma insuficiência mitral já degenerativa, de longa data, com uma disfunção ventricular esquerda grave, exatamente por conta da insuficiência mitral, aí é um outro cenário que efetivamente a gente vai ter que pensar e com a ajuda do Heart Team, sem dúvida. Eu concordo com as opiniões anteriores. Eu só queria acrescentar que um paciente que chega no pronto-socorro com uma descompensação aguda nessa idade, é importante descartar a presença de uma síndrome coronariana aguda que tenha levado a esse quadro de insuficiência cardíaca aguda. Mesmo que não haja comprometimento ou sintomas relacionados à dor precordial, isso pode ser um equivalente anginoso que tenha levado o paciente, isso precisa ser descartado. Isso que o Fernando falou é interessante. Eu tive recentemente um caso exatamente isso, que era uma estenose aórtica, uma estenose de prótese aórtica num senhor de 89 anos, que teve um infarto e que teve uma insuficiência mitral aguda após o infarto, com lesão de músculo papilar, e aí era uma evolução de um quadro coronariano, ficou meio silente e era mitral. Perfeito. Nada descarta a possibilidade de esse paciente ter uma síndrome coronariana aguda e uma doença degenerativa da válvula mitral, né? E aí a gente tem duas doenças absolutamente independentes. Mas o grande objetivo que eu gostaria de ter trazido os dois casos que eu trouxe era para contextualizar exatamente o que o Antônio Serres chamou a atenção, apesar da gente não ter discutido nada antes. A insuficiência mitral crônica e a insuficiência mitral aguda, né? Essa paciente é uma paciente que está no consultório, tem o diagnóstico de insuficiência mitral por doença degenerativa prévio, vem acompanhando com tratamento conservador, com medicamento, vasodilatador, não usava diurético, aonde eu me lembro, e é o primeiro episódio de descompensação. Então, a gente está falando aqui num caso de insuficiência mitral crônica, acompanhada no consultório de uma paciente na 9ª década de vida, octogenária, certo, Luiz? Que descompensa a primeira vez, né? Que era classe funcional 2, provavelmente, mas tem um episódio de descompensação que requer essa internação. Maximamente medicado. E aqui está o eco. Arnaldo, quer discutir um pouquinho com a gente? Consegue um laser point? Não, aqui é. Bom, eu acho que adiantou, Luiz. Adiantou Pode bastante. voltar? Acho que foi muito rápido. Bom, esse é um eco transesofágico, né? A gente está vendo... Qual é o que projeta? Qual é o que tem o laser? Ok. Tá. Então, a gente está vendo uma imagem sem o colorido, né? Acho que não está funcionando, não. Bom, aqui à minha esquerda, a gente vê um corte a nível do esôfago médio, tá? A primeira cavidade é o ato esquerdo, tá? A gente vê um prolapso aqui, provavelmente no segmento P2, ato esquerdo, ato direito, VD, VE, e aqui com colorido, com uma escala adequada, a gente vê uma regurgitação moderada, né? Provavelmente
essa regurgitação provavelmente era maior, né? O paciente está anestesiado, a periferia mais aberta. Então, a gente vê uma insuficiência mitral com um billowing, né? Que é diferente de um flail. Talvez tenha uma ruptura aqui, mas está difícil de ver, tá? Preciso de outros cortes, mas é importante que a gente saiba diferenciar o billowing do flail, né? No flail existe uma eversão do bordo do folheto, né, em geral por uma ruptura de cordoalho, enquanto que o billowing ocorre por alongamento da cordoalha junto com a doença do próprio folheto. Avança, avança. A gente observa aqui também um certo grau de calcificação do anel mitral, né? Isso aqui também por si já é um empecilho para a cirurgia, né, convencional, tá? E aqui o prolapso com a regurgitação. Eu acho que é isso, Arnaldo. Então, até esse momento, a gente tem uma insuficiência mitral moderada importante. A gente não tem esses dados numéricos aqui, mas eu vou considerar que ela é uma insuficiência mitral importante. Esse era a avaliação que a gente teve definitiva desse caso, né? Porque a gente está fazendo discussões bem rápidas. A questão aqui é uma insuficiência mitral crônica, numa paciente que interna a primeira vez, com 86 anos, né, que vem acompanhando no consultório. E eu vou dar mais uma informação. Ela tem um risco cirúrgico baixo. Ela não é frágil, ela é ativa, uma mulher que faz as suas coisas, uma dona de casa, como uma grande matriarca. Ela comanda a família, né? A gente preenche critérios de intervenção, e se a gente preenche critérios de intervenção, fora o score de risco cirúrgico, o STS menor do que 4% de mortalidade previsto para essa paciente, ela não tem nenhuma disfunção orgânica. A gente tem esse dado anatômico que não está dentro dos critérios de risco operatório, que é a calcificação do anel mitral, e a gente tem 2 oportunidades de tratamento, ou 3 oportunidades de tratamento para essa paciente, que seria a manutenção do tratamento conservador, se há algum exame a mais que a gente deva fazer para reestratificar essa paciente, né? Eu vou considerar as coronárias dela como normais, tá? Do ponto de vista da insuficiência mitral, o tratamento com intervenção por catéter ou o tratamento cirúrgico numa paciente de baixo risco de mortalidade cirúrgica. Podemos discutir? Alexandre, só para complementar uma coisinha, quer dizer, ela seria um caso bom para as duas coisas, para reparo cirúrgico e para o implante de MitraClip. Ela não tem um gap grande, provavelmente ela não tem uma largura do segmento acometido maior que... Oi? Não entendi, desculpa. Envolve P2, provavelmente é um caso bom para as duas coisas. Bom, esse é um aspecto muito importante, porque dá direito a nós médicos, ao paciente e à família, exercermos aquilo que efetivamente a medicina mais, digamos, estimula, que é não somente a autonomia, e como o nosso querido Evandro Tinoco Mesquita tão bem utiliza a expressão, o paciente ativado, o paciente coparticipante da decisão. Essa paciente, se nós formos simplistas e colocarmos apenas num fluxograma de decisão baseado em guidelines, baseado em recomendações nacionais e internacionais, sendo um paciente sintomático e tendo uma fração de ejeção obviamente superior a 30%, esses pacientes caminham para a intervenção. Antes que haja uma deterioração da função sistólica ventricular esquerda, com todos os processos de remodelagem, hipertensão pulmonar, enfim, que transformaria o paciente provavelmente num paciente fora de possibilidade terapêutica. Sendo um paciente de baixo risco, ele caminharia normalmente para a intervenção cirúrgica. Mas eu chamo a atenção que trata-se de um octogenário além dos 85 anos. A morbimortalidade desses pacientes, em algumas séries bem controladas, pode chegar a 17%, a despeito dos aspectos que o STS possam sugerir, mundo real.
de forma que eu conversaria, eu absolutamente exporia ao paciente e à família prós e contras de ambas as intervenções, mas se consultado por eles, pelo Heart Team, sobre a minha visão e a minha recomendação, eu encaminharia esse paciente ao tratamento percutâneo. Já foi comentado P2, chama atenção que não somente o MitraClip, mas uma série de devices percutâneos podem ser utilizados nesse contexto, mas particularmente quando o envolvimento é do folheto, um ou ambos, e de cordas tendíneas, o MitraClip efetivamente ele está nessa supremacia. Veja, não estou falando em anel mitral, muito menos em estrutura muscular do aparelho valvar. Corda tendínea e folheto. E falo isso com muita tranquilidade, porque sou clínico e não tenho nenhum conflito de interesse com qualquer tipo de orientação em termos de decisão clínica. Compartilharia a decisão, caso excelente, aspas, do ponto de vista técnico para ambas as intervenções, mas com 85 anos de idade, se chamado a opinar, a minha opinião seria pela intervenção percutânea. Luiz, muito bem. É importante dizer que essa é a decisão de Heart Team. Nós estamos discutindo aqui um tratamento que não tem nenhum respaldo de trial, grandes estudos randomizados com redução de mortalidade. É uma indicação 2B. Tanto a indicação cirúrgica como a indicação... Não estamos discutindo aqui um procedimento que comprovadamente se mostrou efetivo na redução de mortalidade. Nós vamos melhorar o sintoma, a qualidade de vida dos pacientes e diminuir a chance dele rehospitalizar. Esse é o nosso endpoint. E a gente indica claramente, dentro do binômio cirurgia ou MitraClip, essa decisão em cima do desfecho de melhorar a qualidade de vida de uma paciente octogenária que interna, melhorar a qualidade de vida e melhorar a chance de hospitalização. Alguém quer comentar? Eu gostaria só de... na verdade, há 10 anos atrás era uma indicação de cirurgia, né? A gente já passamos por isso, né? Quer dizer, seria um caso interessante para uma cirurgia em que envolveria uma plástica, um reparo da válvula mitral. E eu fico pensando se efetivamente, numa discussão de Heart Team, inquirisse os cirurgiões se uma cirurgia com pequena aberturazinha no tórax, talvez do lado direito, uma mini toractomia, não pudesse ter algum papel nessa paciente, porque quando a gente envolve o paciente, pelo menos os meus pacientes, que eu dou alternativa para ele, o que você prefere? Uma intervenção cirúrgica em que vai abrir o externo, como o Luiz Antônio já chamou a atenção, com uma morbidade alta, risco de AVC, 86 anos. Bacall tem... concordo com o Bacall, eu acho que a gente se apresentar isso para o paciente preferir a cirurgia, eu vou ficar surpreso. Tem toda a razão, a gente não está falando de robótica e minimamente invasiva, então, que é outro caminho. Então, na verdade, caminho, né? mas uma cirurgia minimamente invasiva, eu não sei o quanto que a gente poderia colocar também na mesa, né, para discussão, se não teria, acho que se não teria efetivamente a sua indicação. Obviamente, com uma paciente de 86 anos, não sei qual é o Charlson dela, mas pelo que o Alexandre falou, é baixo. Então, a gente não está pensando em aumentar a expectativa de vida, né? 86 anos, mas acho que a qualidade de vida aí vai fazer um papel importante. E tem um trabalho que vocês todos já devem ter lido, né, que lidou exatamente com o custo e com a qualidade de vida desses pacientes submetidos a... lógico, não é exatamente essa paciente, mas daqueles pacientes de altíssimo risco cirúrgico, em que houve efetivamente uma melhora substancial da qualidade de vida desses pacientes e uma redução do custo, que para mim foi até surpresa, né, porque a gente sabe que o procedimento percutâneo MitraClip não é barato, pelo menos por enquanto não é. Então, isso tem um custo alto, mas eles conseguiram provar que em um ano houve uma redução do custo que eu achei bastante interessante. O Fernando, acho que quer falar, e só te faço o gancho. Peito aberto, se o Heart Team decidir cirurgia peito aberto, ou como hoje na Cleveland Clinic, isso não estava peito aberto, mas na Cleveland Clinic, é robótico minimamente, não é?
Eu acho que um paciente desse, você tem que tentar manter o tratamento clínico até o final. Você falou que ela internou, mas nunca tratou da doença. Não, ela tratava cronicamente, foi a primeira internação. Então, ela é maximamente tratada. Já se considera o tratamento clínico, então, esgotado? Tecnicamente, ela está maximamente tratada com... Eu acho que isso é Classe 2 até ela importante. internar. A indicação de intervenção, quer seja qualquer delas, num paciente desse, que é muito frágil, eu acho que a questão do risco envolve muito a fragilidade. O paciente com essa idade, ele não tem mais o vigor físico necessário para grandes intervenções. Eu considero isso muito na tomada de decisão. Isso tem que ser dividido com a família. Às vezes a gente vai fazer uma cirurgia que, vamos supor que não houvesse a opção percutânea. E o paciente, a gente faz uma excelente operação, o paciente tem poucas complicações, mas muda o curso da qualidade de vida do paciente depois. Ele passa a não conseguir mais sair de casa, não consegue mais conviver socialmente da maneira que era antes, ou entra num quadro depressivo. Então, a gente tem que encontrar soluções para essa faixa etária, que realmente a gente não tem as ideais. Eu acho que se for fazer uma operação, o ideal é fazer uma cirurgia minimamente invasiva, mas sob o preceito de que a cirurgia minimamente invasiva tem que ser feita com a mesma qualidade que é feita com esternotomia total. Não adianta você fazer uma cirurgia que dobra ou triplica o tempo de circulação extracorpórea só porque fica mais bonitinho ter uma incisão menor. Então, centros de referência em cirurgia minimamente invasiva adquiriram essa expertise, essa excelência. Eu acho que esse é o tipo de doente que tem que ser encaminhado para um centro que tenha essa expertise. E isso eu acho que a gente não tem amplamente divulgado no nosso país. Uma outra questão que eu queria comentar é que o MitraClip, na hora da conversa com a família, tem que expor também qual que é a taxa de sucesso do MitraClip. Porque, notadamente, nos trabalhos que foram publicados, analisados, como a insuficiência mitral degenerativa tem uma variabilidade anatômica muito grande, é difícil você manter uma mesma qualidade para todos os subgrupos. E está mais do que claro de que os resultados de efetividade do tratamento, da redução da insuficiência mitral, são, de certa forma, inferiores ao da cirurgia aberta. Então, você tem uma doente com insuficiência mitral importante, se ela sair com insuficiência mitral moderada, aí você usa 1, 2, 3 MitraClips para tentar reduzir aquilo ali, e fica com um defeito residual que às vezes não é o ideal, será que isso não tem que ser conversado também com a família antes do procedimento? Luiz? Eu pedi à parte, eu serei bastante breve. A literatura já nos apresenta cerca de 30 mil casos de intervenção por MitraClip no planeta. No nosso país, isto é muito modesto, cerca de 250, 260 casos. Mas nós temos à mesa o Luiz Antônio Carvalho, que vai apresentar o próximo caso, que é responsável por 25% dessa casuística brasileira, ele ultrapassa 50 procedimentos. Luiz, como é que você vê o procedimento neste paciente, ou nesta paciente? Eu não entendi ainda se é homem ou mulher. É uma mulher. É mulher. Tudo que foi comentado é absolutamente pertinente, não tem a menor dúvida disso. O problema maior quando você considera qualquer tipo de procedimento, seja cirúrgico, seja percutâneo, cirúrgico das mais diferentes formas, foi exatamente isso. Você precisa realizar, né? Realizar e garantir um resultado. No que diz respeito ao MitraClip, o que mais garante o resultado é a seleção do paciente. É claro que o MitraClip ele é uma técnica extraordinária, desde que ele seja bem indicado. E dificilmente você vai ter um caso que a solução seja o MitraClip e que ele esteja bem indicado, que você vai deixar um mau resultado.
O procedimento em si é um procedimento de baixo risco relativo, mas que necessariamente o paciente tem que preencher critérios de execuibilidade do procedimento. Esse é um caso, obviamente a gente não viu todas as imagens, mas pelas imagens parece bastante simples para a solução percutânea. E essa é talvez a grande indicação para a solução percutânea e que te garanta um resultado positivo. Ou seja, é uma doença do segmento 2, não parece haver um fleio, é um prolapso não gigante, e que muito provavelmente com 1 ou 2 clipes no máximo você vai resolver, e muito certamente vai deixar uma insuficiência mitral mínima ou nenhuma insuficiência mitral. Então esse é um caso em que a solução percutânea é anatomicamente bastante execuível e bastante adequada, na minha opinião. Vamos seguir. Eu acho que a gente não vai nem conseguir apresentar o segundo caso. Estava pedindo permissão aqui para o Bacal por causa do horário. O Luiz ainda vai apresentar um caso de insuficiência mitral secundária. Mas eu queria trazer duas coisas para vocês pensarem. A primeira é a medicina baseada em evidência. Quais são as evidências que a gente tem que a cirurgia minimamente invasiva é melhor? Quais são as evidências que a gente tem que manter essa válvula e repará-la é melhor do que trocá-la? A gente não teve a oportunidade de discutir outros aspectos aqui, mas só para trazer isso, medicina baseada em evidência. Quais são as evidências que suportam a tomada de decisão baseada em valor? O Bacal falou aqui, a indicação do MitraClip é 2B nas diretrizes, a indicação da cirurgia é 1. Ela é elegível para os dois. E aí a gente tem um Heart Team, a gente tem conceitos intangíveis que não estão na medicina baseada em evidências, que estão na medicina baseada em valor e na nossa tomada de decisão, sobretudo no dia a dia. Então, são considerações para a gente pensar, refletir ao longo do dia, discutir, que a gente não vai ter oportunidade de falar e fazer aqui, né? Mas aqui, durante o procedimento, o clipe posicionado em cima do jato, né? Liberado, apertado, mas não liberado, né? E o resultado final com gradiente de 1, né? Com aquela insuficiência mitral residual bem leve, como o Luiz